Povo, tudo certo? Bem-vindo à aula 4. Então, na aula 4, a gente ainda tá seguindo os assuntos de função, tá? Só que eu vou fazer um pequeno parênteses nessa aula pra falar, pra voltar a relembrar vocês o que é um sistema cartesiano, como é que faz gráfico, tá? Porque quando a gente fala de função e depois falar dos outros tipos de função, a gente vai precisar fazer gráficos, tá? E vocês vão ter que lembrar como é que faz. Então, eu vou dar esse parênteses agora pra gente relembrar. Beleza? Então, o que é um sistema cartesiano ou um plano cartesiano? Basicamente, vocês conhecem eles por esses dois nomes, tá? Ele é formado por dois eixos principais, tá? Eu vou falar de uma maneira bem geral, porque a gente só tá relembrando, tá? Então, a gente é formado por dois eixos. A gente chama esse eixo que tá deitado de eixo X. E esse eixo que tá em pé de Y, certo? Existem outros nomes. Esse eixo X aqui a gente pode chamar de eixo da abscissa. E o eixo Y a gente chama de eixo da ordenada. Então, como é que ele funciona? A gente vai ter valores aqui nesse eixo para x e nesse eixo aqui para o y. Como é que eles são distribuídos? Esse ponto aqui de intersecção a gente chama de origem, que é o zero, tá? Para o lado direito, em direção ao x, a gente tem todos os positivos, certo? Então, aqui eu vou ter o mais 1, o mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e assim por diante. Pro lado esquerdo, eu vou ter todos os negativos de x. Então, pra cá vai estar o menos 1. Eu vou até colocar aqui, ó, pra gente ir representando. Então, pra cá tá o mais 1, tá o mais 2, tá o mais 3, o mais 4 e assim por diante. E pra cá, os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, até onde eu quiser. Beleza? Então, pra cá, pra direita, fica os valores de x positivos e pra esquerda, os valores de x negativo. Agora, vamos falar do y. Quando a gente fala do y pra cima, a gente tá falando dos y positivos, tá? Então, pra cima tá o mais 1, tá o mais 2, o mais 3, o mais 4 e assim por diante. E pra baixo, os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante também. Então, isso é um sistema cartesiano. Para fazer os gráficos, a gente utiliza pares ordenados. O que é isso? São parzinhos assim, vocês lembram? Algo do tipo? Quem é esse A aqui, ó? A vai ser qualquer número. A e B são números reais, tá? Eu até vou colocar aqui em cima, ó. A e B pertencem aos números reais. Ah, o que é isso? É qualquer número. É número com vírgula, é número com fração, pode ser qualquer número que é real. Beleza? Ah, mas o que é esse par ordenado? O A, ele vai representar a coordenada no eixo X. E o B vai representar a coordenada no eixo Y. Tá? E se tiver ao contrário? Se tiver assim, e aí? O B vai representar o X e o A o Y. Sempre essa primeira casinha aqui, ó, indica a coordenada X. E essa segunda é a coordenada Y, certo? A gente chama esse A aqui de primeira coordenada do ponto. Consequentemente, o B vai ser a segunda coordenada do ponto. Beleza? Não vou escrever tudo, mas vocês entenderam a ideia. Tá, mas aí como é que a gente coloca... Como é que coloca no gráfico? Eu ainda não tô entendendo, tá? Primeiro vocês precisam colocar na cabeça de vocês que a gente vai ganhar parzinhos assim pra colocar no gráfico. Esse primeiro número que tiver aqui, antes da vírgula, vai ser onde a gente vai colocar no X, e esse segundo número é o Y. Como assim, professora? Vamos ver um exemplo, tá? Vou colocar aqui embaixo. Vou pular várias etapas, porque o exemplo eu ia botar no fim, mas eu vou dar um exemplo aqui de número pra vocês. Vamos dizer que eu quero botar esse par ordenado aqui, esse ponto, tá? Ponto, lembrem, a gente indica por uma letra maiúscula, então eu vou dizer que é um ponto P. Onde esse ponto P tá nesse sistema cartesiano? Vamos lá. Esse 3 aqui, ó, ele tá antes da vírgula, então ele representa quem? Ele representa a minha coordenada x. O 4 é a coordenada y. Tá, e agora como é que coloca? Vamos lá, onde é que tá o 3 aqui? Tá positivo ou negativo?
Não tem nada na frente dele, então é positivo, né? Aonde que tá o 3 positivo no eixo X? Vamos lá, se a origem tava aqui pra direita é os positivos, o 3 positivo tá aqui. Marca ele. Põe o dedo. Deixa eu soltar esse canetão tudo aqui. Marca ele aqui, ó. O 3 positivo tá aqui. O 4, ele representa o Y. O 4 também é positivo, concorda? Aonde que tá o 4 positivo? O 4 no Y, olha só, o Y agora aqui, tá aqui. Como é que eu faço para encontrar o ponto? Então, eu vou ter que fazer agora eles se encontrarem, esses dois números. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o 3 e vou riscando reto para cima, já para ser reto, e o 4 para o lado. Exatamente aqui, onde eles se encontraram, é o meu ponto P. Deu para entender? Vamos fazer outro exemplo, ó. O que eu quero menos 1 e o 2. Vamos lá. Vamos fazer essa mesma analogia. Quem é esse menos 1? Olha só, ele tá antes da vírgula, então ele é o meu x. Coloque aí em cima para não esquecer. Então, o 2 vai ser o y. Vamos lá, onde é que tá o menos 1 no x? Eixo x é esse aqui. Onde tá o menos 1? Tá pra cá, aqui, ó. Agora, vamos procurar onde é que tá o 2 positivo no y. O y tá aqui. Onde é que tá o 2 positivo? Pra cima. Tá aqui, ó. Como é que faz pra encontrar eles? Vamos lá, o menos 1 vai riscado para cima e o 2 para cá. Exatamente nesse ponto aqui de encontro é o meu ponto Q. Deu para entender? Beleza. Antes de ainda ir para exemplo, vamos falar sobre quadrante. Vou apagar esse aqui e já volto. Então, antes de ir para exemplos, vamos falar sobre quadrantes, certo? Quando a gente tem um sistema cartesiano desse tipo, a gente tem 4 quadrantes, tá? Vai ser sempre desse jeito, e sempre nessa ordem e nessas posições, tá? Então, aqui, essa primeira parte aqui, ó, o que que são os quadrantes, né? Antes de começar a jogar pra vocês, simplesmente mostrar, quadrantes são as divisões que os eixos fazem. Tá vendo que esse eixo aqui com esse aqui fazem 4 divisões. Essa aqui, essa e essa, certo? Isso são quadrantes. Então, a gente diz que essa parte aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante. Vou botar aqui em cima, quadrante. Certo? E o que que a gente pode observar quando a gente divide em quadrante? A gente pode observar, vou botar o par ordenado aqui de novo, botando o nosso macetezinho aqui em cima, ó. O que que a gente pode observar? Que o A e o B, em cada quadrante, ele tem um sinal diferente, certo? Olha só, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. Qual é o sinal do A no primeiro quadrante? Ou seja, qual é o sinal do X no primeiro quadrante? Concordam comigo que aqui no primeiro, ó, qualquer ponto que for aqui pra cima, qualquer ponto que for aqui pra cima, ele vai ser positivo, né? Então, o A, ele é maior que zero, ele é positivo. Concordam? E o B, que é no Y, também, ó. Qualquer valor que eu colocar aqui, eu tô me referindo ao Y positivo, então o B é maior que zero. Beleza? Quando eu tô falando do segundo quadrante, olha só o que acontece com o A. O A agora é positivo? Não é, olha só, eu tô falando de todos os números onde o X é negativo, então o A é menor que zero. E o B? O B continua sendo positivo, olha só, qualquer ponto que tiver aqui, vamos dizer que esse ponto aqui, ó, ele se refere ao menos 2 no X, ou seja, A negativo, e ao 2 positivo, ou seja, o B também é positivo, ou maior que zero, né? No segundo quadrante. Vamos ver o que acontece no terceiro quadrante. No terceiro, o X, ó, se eu tivesse ponto aqui, olha só, o meu X, eu vou ter que fazer um risco até o número, né? O meu X é negativo, então o A é menor que zero e o Y é também negativo, então o B também é menor que zero, certo? Vou apagando aqui pra gente não se confundir. Agora, o que que acontece no quarto quadrante? Se eu tiver um ponto aqui, ó, quem é o meu X? É o mais 1, ou seja, o A é maior que zero, é positivo, e o meu Y é o B. Vocês não se confundem quando eu falo B e Y, né? É porque eu tô falando do número B, né? Que pode ser qualquer um, mas que tá no eixo Y, tá? Não se confundam.
e o meu B é negativo. Então, o B é menor que zero. Uma coisa que dá para notar, olha só, no primeiro quadrante e no terceiro, os sinais dos dois são iguais, ó. Aqui no primeiro quadrante eles são positivos, no terceiro quadrante eles são negativos. Já no segundo e no terceiro, ó, eles são diferentes. Beleza? Só uma curiosidade. Então, no exemplo 1, a gente vai ver como é que a gente coloca, vai relembrar como é que a gente coloca pontos nos gráficos, tá? Então, meu primeiro ponto é o ponto A, que é o 2, 3. Quem que era antes da vírgula, lembra? Era o X e, consequentemente, o outro é o Y. Então, vamos lá. Sempre coloquem isso daqui até vocês pegarem a ideia. Depois não precisa ficar mais colocando, tá? Vocês já vão ver que vai ser bem direto. Então, vamos lá. Vamos procurar no X, onde está o 2 positivo? Ó, o eixo X é esse daqui. Para onde que tá os positivos? Para a direita, né? O 2, então, tá aqui. Agora, vamos procurar o Y, 3 positivo também. O Y tá aqui. Aonde que tá os positivos? Para cima. Então, o 3 é esse aqui, certo? Como é que a gente faz para juntar eles? Retas. Vamos lá. Então, a gente vai ter que subir o 2 retinho e botar de lado o 3. E exatamente aqui onde eles se encontraram é o ponto A. Pronto, já colocamos o ponto A. Fácil, né? Vamos pro próximo. O ponto B é menos 1 e menos 3. Quem é o X? É esse cara que tá antes da vírgula. Quem é o Y? Esse aqui. Vamos lá. No X, onde que tá o menos 1? Se os positivos são pra cá, os negativos são pra cá. Então, X menos 1 é esse cara aqui. Concordam comigo? Onde que tá o Y menos 3? De novo, pra cima tá os positivos, então é pra baixo. Aonde que tá o Y menos 3? Aqui, ó. Como é que faz pra encontrar eles? Vamos lá. Segue pra baixo. Pega o menos 3 e põe pro lado. Exatamente aqui onde eles se encontraram é o ponto B. Tranquilo? Próximo. Vamos lá. O ponto C é 4 menos 5. Então, esse aqui vai ser o X e esse aqui é o Y, certo? X, 4. Aonde que tá? No eixo X, o número 4. Positivo. Concorda com esse aqui? Beleza, marca ele. Aonde que tá o Y? Menos 5. Negativo é pra baixo. Então, menos 5 aqui. Como é que faz pra achar esse ponto? Desce riscando, passa pro lado. Exatamente aqui onde eles se encontraram é quem? O ponto C. Fácil, né, gente? Vamos lá, terminar. Esse é o X, esse é o Y. Deixa eu pegar o canetão rosa. Então, X menos 2 tá aqui, concordam? Ó, o eixo X, os negativos estão aqui, o menos 2. Y, 3 positivo. Então, Y pra cima. Como é que faz pra encontrar? Passa atrás pra cima, passa pro lado. Exatamente aqui é o ponto D. Beleza? E por último, o ponto E. O ponto E é o 2, 0. Olha só. Esse aqui a gente não tinha visto ainda. Onde que tá o 2 no X? Tá fácil de ver, né? Tá aqui. E agora o Y0? O Y0 não tá aqui? Porque aqui é a origem. Agora, como é que a gente vai exponer esses pontos? Do mesmo jeito, a gente vai ter que encontrar eles. Ó, eu vou pegar o 0 e vou riscar até o 2. Ou seja, esse ponto aqui é o ponto E. Tranquilo, gente? Botar ponto no gráfico? Acho que sim, né? O que tem que lembrar? Que o carinha que tá antes da vírgula é o X e o cara que tá depois é o Y. E lembrar dessa configuração. Sempre precisa ser assim? Eu posso inverter? Não, não pode. O eixo Y sempre é esse cara em pé e o eixo X é sempre o cara deitado. Certo? Não pode inverter. Inverteu tá errado. Beleza? Agora vamos olhar um exemplo que envolve quadrante. O último exemplo. Então vamos lá. Utilizei o exemplo anterior mesmo. Vamos ver em qual quadrante que tá cada coisa. Então, se eu pedir para vocês em qual quadrante está o ponto A? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? Vamos olhar. O ponto A tá aqui. Esse quadrante aqui era qual? Primeiro. Beleza, tá no primeiro quadrante. Aonde que tá o ponto B? Em que quadrante que ele tá? 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Então, tá no terceiro quadrante. O ponto C tá onde? Esse aqui é o terceiro, aqui é o quarto. Quarto quadrante.
O ponto D tá no primeiro, segundo quadrante. E por último, o ponto E tá onde? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante? E nenhum deles. Quando o ponto tá exatamente em cima do eixo, ele não tá nem em outro quadrante. A gente diz que ele tá no eixo X. Ou, né, nesse caso, o eixo das abscissas. Tranquilo? Conseguiram relembrar um pouquinho como é que fazia, como é que botava ponto nos gráficos, como é que fazia o plano cartesiano? Beleza. Então, nas próximas aulas, vamos seguir o assunto agora de função.